Pensa só, antes de qualquer coisa, antes do tempo, antes do espaço, existia só a unidade, uma perfeição total, absoluta. Mas essa perfeição toda tinha um preço bem alto, uma solidão insuportável. É sobre isso que a gente vai mergulhar hoje, analisando o prefácio do livro O Espelho do Infinito, uma jornada filosófica que vira de cabeça para baixo a ideia da criação, não como um ato de glória, mas como uma fuga desesperada da solidão. Vamos nessa? E tudo começa com essa pergunta. É de dar um nó na cabeça, né? Imagina uma consciência que não tem nada para ver a não ser ela mesma, sem um outro para se comparar, para existir em relação a algo. É como um olho que só consegue se enxergar. Essa questão é a chave, o motor de toda a narrativa que a gente vai desvendar aqui. O susto, o espanto de uma mente que está completamente só. Então, a primeira coisa a entender é que o estado original de tudo não era um vazio, como a gente costuma pensar. Pelo contrário, era a plenitude total, uma unidade perfeita. Só que essa perfeição, sem ter com que se comparar, acabou virando uma prisão. Pensa numa sala de espelhos infinita, onde o ser só conseguia ver o próprio reflexo para sempre, sem mudar nada. Era o puro tédio da eternidade. E essa tabela aqui resume perfeitamente o dilema. De um lado a gente tem o problema, uma perfeição que era insuportável, um tédio sem fim, uma prisão de espelhos. E do outro, do outro a gente tem a solução, a fratura, a quebra. Para que o outro pudesse existir, a unidade precisou se quebrar. Para que o tempo pudesse começar a correr, o tédio eterno tinha que acabar. E para que a existência do jeito que a gente conhece pudesse começar, a prisão de espelhos tinha que ser estilhaçada. E aqui está o pulo do gato. A criação do universo não foi uma demonstração de poder, sabe? Não foi um ato de vaidade divina. Foi um ato de pura necessidade. A necessidade de ter companhia, de ter algo diferente, de ter uma experiência. O ser precisava de um não ser para poder de verdade se sentir existindo. No fim das contas, a solidão foi a grande força que moveu a criação do cosmos. Tá, mas como essa necessidade virou, tudo isso que a gente vê? A resposta que o autor propõe é radical. Não foi um plano certinho calculado, foi um ato deliberado de autossacrifício, foi um desastre necessário para escapar daquela perfeição paralisante. E essa pergunta nos faz repensar o evento mais básico da nossa história cósmica. A gente sempre imagina o Big Bang como uma explosão gloriosa, né? O início de tudo. Mas a provocação aqui é outra. E se, na verdade, ele foi o Criador rasgando a própria pele de eternidade? Uma violência contra si mesmo para permitir que algo novo, imprevisível e principalmente diferente pudesse finalmente nascer. E esse ato de autodestruição ecoa pelo universo todo. E a gente pode chamar ele de grito primordial. É, literalmente, o som da solidão se quebrando. É a fratura que deu pontapé inicial para a dança dos átomos, esse balé cósmico de partículas que, bilhões de anos depois, formaria as galáxias, as estrelas, os planetas e, no fim, a vida. Bom, e a consequência inevitável dessa dança toda foi o surgimento da consciência, nós, a tal poeira de estrelas consciente. Só que junto com a consciência veio a capacidade de perguntar, de sentir dor e, claro, de julgar. E é aí que a gente entra no tribunal das sombras, o momento em que a criatura se vira contra o seu criador e pede explicações. Essa frase resume perfeitamente o paradoxo que é ser consciente. Por um lado, é um milagre, né? A matéria que acordou e agora consegue olhar para o universo e pensar sobre ele. Mas, por outro lado, é uma tragédia. Porque essa mesma consciência nos condena a sentir dor, a saber que somos finitos e a procurar um sentido no universo que parece completamente silencioso. E aqui estão as acusações que a humanidade apresenta nesse tribunal imaginário. A gente basicamente exige respostas. Respostas para a dor de milhões de anos de uma evolução brutal. Para o peso que é carregar uma mente que não para de questionar. Para o silêncio ensurdecedor das estrelas. Para a angústia de saber que a nossa vida é tão curta num cosmos tão gigantesco. Cada sofrimento, cada lágrima vira uma prova contra o Criador. Mas depois de toda essa briga, toda essa confrontação, surge uma possibilidade de resolver as coisas. E não é com a resposta divina que cai do céu, não. É com uma mudança de perspectiva, uma aceitação profunda do nosso lugar nessa história toda. Chegou a hora de abraçar o nosso destino. E é aqui que a ficha cai. A perspectiva muda completamente. E se a separação, a dor, o silêncio, tudo isso não foi um castigo?
E se foi, na verdade, parte de um gigantesco jogo de esconde-esconde? Um jogo que o próprio Absoluto criou para poder se experimentar através de nós, seus 1000 pedaços, e assim curar a própria solidão lá do início. Se a gente olha por esse ângulo, nós não somos vítimas da criação, nós somos a cura. A resposta final para todas aquelas acusações do tribunal é esse conceito que vem lá do filósofo Nietzsche, amor fati, o amor ao destino. Mas não é um amor passivo de quem se conforma, sabe? É um sim ativo, apaixonado para tudo o que aconteceu e tudo o que vai acontecer. É amar o fato de que a dor nos fez conscientes, que a vida ser curta dá valor a ela, e que o silêncio do universo nos força a criar o nosso próprio sentido. E com isso, a jornada meio que se completa. O círculo se fecha. A criatura, que primeiro acusou e depois aceitou, finalmente está pronta para o encontro final. Pronta para olhar no espelho e ver não só a si mesma, mas a existência inteira. Esse é o grande resumo da saga, a genealogia da lucidez. É a história da matéria, que era só uma coisa inerte, e que com o passar das eras, aprendeu a arte de pensar. Com isso, veio a lição inevitável de sofrer. E por fim, o ato mais difícil e mais bonito de todos: perdoar a própria origem, entendendo que toda a sua dor fazia parte de uma cura muito maior. E a gente encerra com essa ideia que, convenhamos, é de arrepiar. O universo não está em silêncio porque não se importa. Ele está, na verdade, num estado de espera. Esperando pelo nosso consentimento. Esperando que a poeira de estrelas, depois de uma jornada tão longa e dolorosa, olhe de volta para o cosmos e diga o seu primeiro sim. E com esse sim, o ciclo se fecha e aquela solidão original finalmente é curada. A pergunta que fica no ar é: será que esse sim já foi dito?